Olá, amigos viajantes, sejam bem-vindos ao meu canal Correspondente Planeta. E vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui, que é bem interessante, né? Aprenda mais sobre a tecnologia de voz intracraniana, né? O Voice to School. Né? Desde já quero convidar vocês aí para se inscrever no meu canal, né? Deixar o seu joinha e deixar também aquele seu comentário, ok? Vamos lá abordar aqui o que seria essas vozes intracranianas, né? Esse texto aqui ele tem em inglês, tá? E alemão e traduzido para o português, tá bom? Aprenda sobre Voice to School. Voz intracraniana pode ser definida como sendo um mecanismo eletrônico para o controle da mente. O mais alto poder de impulso necessário para se obter a voz intracraniana é relativamente modesto. Voz intracraniana é uma técnica que utiliza de micro-ondas para enviar sons para ouvintes e que só podem ser ouvidos por estes. É uma tecnologia de pulsos micro-ondas que foi descoberta durante a Segunda Guerra Mundial por técnicos de radar quando eles aprenderam que podiam ouvir o zumbido de trens por pulsos transmitidos por equipamentos de radar. Segundo a Enciclopédia do Exército dos Estados Unidos, define os dispositivos de voz intracraniana, projeto V2K, como sendo o seguinte: dispositivo para emitir voz dentro do crânio. São armas não letais que incluem um dispositivo neuroeletromagnético que utiliza a transmissão de sons por micro-ondas dentro do crânio de pessoas ou animais por meio de radiação de micro-ondas pulso-moduladas. E 2. É um dispositivo silencioso e que pode transmitir sons para dentro do crânio de pessoas ou animais. Nota: a modulação de sons pode ser por meio de vozes ou de mensagens auditivas subliminares. Acrônimo de projeto V2K. V2S, conhecido como V2K, voz intracraniana. Transmissão de sons por micro-ondas para interior do crânio via impulsos modulados de micro-ondas. É basicamente um sinal de radar modificado. Foi demonstrado com sucesso pelo pesquisador do exército norte-americano, Dr. Joseph Sharp, no início dos anos de 1970. É também conhecido como telepatia sintética. O acrônimo V2K, que aparece em algumas literaturas sobre IEEE e nas literaturas militares neste website. Da Enciclopédia do Exército Norte-Americano em junho de 2004, havia um verbete sobre Voice to School. Aqui está um pequeno amostra, né, do que seria, né, por modulações de frequências de micro-ondas, né, os impulsos, né, chegando até o cérebro, né. E aqui vamos em frente aqui. O Dr. Alan Frey, que realizou um extenso trabalho de pesquisa sobre o assunto, explica que um único pulso de micro-ondas pode ser ouvido por algumas pessoas como som de estouros ou cliques. Ele diz ainda que, sob certas condições, um conjunto de pulsos uniformes podem ser ouvidos como se fossem um zumbido, sem o auxílio de um receptor. O Dr. Frey também acha que uma larga faixa de frequências tão baixas quanto 125 MHz, muito abaixo do nível das micro-ondas, elaboradas de modo a emitir algumas quantidades de força e largura de pulsos. Além disso, estudos detalhados moldaram essas frequências
e características de pulso e que são, em sua maioria, as preferidas para se tornar possível a formação de micro-ondas audíveis. Aqui é um esquema, de como é feito toda essa frequência, Voice to School, Speech processador, é um processador, um mecanismo, Voice to School, voz intracraniana, pode ser chamada de mecanismo de controle eletrônico da mente, mais alto poder de impulso requerido para que a voz intracraniana se torne possível é praticamente bastante modesto em termos de valor de 0,3 watts centímetros quadrados de superfície de crânio. Este nível de valor só pode ser usado por uma pequena porcentagem de tempo de ciclo de cada impulso. As frequências utilizadas e que possibilitam voz dentro do crânio, agindo como portadores, não são as únicas frequências, tais como as de televisão ou como as dos canais de telefone celular. Cada frequência sensível é, na verdade, uma gama ou faixa de frequências. A técnica é utilizada para diminuir a interferência e detecção e é conhecido como espectro difundido. Esses sinais têm um salto de frequência portadora e que possui uma faixa específica, a menos que o ouvinte ou receptor saiba do horário de salto de frequência com antecedência, quase não há nenhuma chance de se conseguir um sinal coerente. Também há analisadores de espectro que são receptores com uma tela. Também há sinalizadores de espectro que são receptores com uma tela. Eles são utilizados para detectar sinais de voz. Um sinal de espectro de expandido é recebido pelo analisador de espectro, parece mais como sendo estática ou ruído. A tecnologia Voice to School, voz intracraniana, também pode ser explicada como sendo um mecanismo alterador da mente e que é baseado num sistema de tecnologia portadora de mensagens subliminares. Isto é conhecido como o espectro silencioso de difusão, Silent Sound Speech Spectrum, ou o Esquadrão S, produzido por Dr. Oliver Lauren, de Norcross, Geórgia. É um sistema de comunicação silencioso no qual há portadores não articulares de uma faixa frequências auditivas muito baixas até muito mais altas. Essa tecnologia também pode ser aplicada no espectro de frequência ultrassônico adjacente, utilizando-se de inteligência necessária. É acusticamente radiodifundida ou então emitida por vibração, com finalidade de induzir o cérebro, tipicamente por alto-falantes, fones de ouvido ou transdutores piezoelétricos. Os portadores modulados podem ser transmitidos diretamente em tempo real, ou podem ser adequadamente gravados, podem ser armazenados em mídia, mecânicas, magnéticas ou ópticas, para posterior retransmissão ou recepção para os ouvintes. Um circuito de telefone alterador de voz capaz de elevar o timbre de voz um pouco acima do limite da audição ou audição normal e que reproduz voz na forma de ultrassom.
Acredita-se que em muito pouco tempo será possível utilizar-se de supercomputadores para analisar os pensamentos humanos e as potencialidades emocionais. Isto seria possível com o uso do padrão EEG, obtido por meio de computadores. Esses padrões de pensamento e emoções registrados serão reproduzidos por uma ajuda de EEG, e então localizadas as emoções. Estas serão armazenadas em outros computadores. EEG, eletroencefalograma. Vocês podem ver que cada vez mais, a tecnologia sendo avançada, no controle da mente, A técnica está sendo melhorada e também ajudará a silenciosamente induzir e alterar o estado emocional de qualquer ser humano com a ajuda de supercomputadores. Para finalizar aqui, depois farei a segunda parte, ok? E falando sobre isso, a tecnologia do controle da mente está crescentemente se tornando importante, tanto politicamente como não politicamente. Acredita-se que a CIA americana tem a capacidade para fazer com que as pessoas ouçam vozes interiormente na cabeça com a ajuda de voz intracraniana. Pela absorção da energia de micro-ondas pelo crânio. Muitos grupos de direitos humanos também estão denominando a essas fontes de micro-ondas e de radiações ionizadas como armas de controle da mente. Contudo, com as invenções e as descobertas em torno de nós, é essencial mantermos os nossos olhos bem abertos. Isto nos ajudará a manter o nosso conhecimento e o fluir de informações em nossas vidas. Muito bem, gente. Nós, por enquanto, vamos ficar por aqui. Vamos dar sequência depois a esse vídeo, ok? Falando um pouquinho mais sobre voz intracraniana, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.